Alô, varandeiros! Para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Cheguei para falar tudo sobre o Santos Futebol Clube. E hoje um dia com informações importantíssimas do Santos. Eu quero dar detalhes do contrato do Fábio Carille com o Santos Futebol Clube. Entre as partes, tudo certo. Carille deve descer hoje para a Baixada Santista para assinar o seu contrato com o Santos Futebol Clube. Vamos falar tudo sobre as condições contratuais entre Santos e Fábio Carille. Quero repercutir também a polêmica entrevista do atacante Marinho ao jornalista Ademir Quintino. Só se fala nisso, hein? Só se fala das polêmicas que foram faladas ontem pelo Marinho, hein? Olha, meu amigo Marinho jogou tudo no ventilador. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda. Deixa seu like e se inscreva no canal. Meus amigos varandeiros, Marinho. Ontem o Marinho entrou numa live do Ademir Quintino no Instagram e soltou o verbo. O jogador claramente insatisfeito com a postura da diretoria na questão médica do próprio Marinho, né? Como foi tratada a contusão do Marinho, o Marinho soltou o verbo ontem ao Ademir Quintino. Bom, como começou toda a história? O Departamento de Comunicação do Santos divulgou no período da tarde aos órgãos de imprensa que o Marinho treinou normalmente no dia de ontem junto com o Luiz Felipe e com o Matos, ou seja, que o Marinho estava voltando aos treinamentos normalmente, portanto já estaria em condições de jogo. O Marinho, insatisfeito com essa informação, bateu de frente com a informação dada pelo próprio clube e disse que não treinou normalmente, fez apenas uma parte do treinamento, né? E ele negou que tivesse treinado normalmente, ou seja, criou ali um certo ruído entre a informação do Santos e realmente aquilo que aconteceu na visão do próprio Marinho. À noite, o Ademir Quintino estava fazendo uma live em seu Instagram e o Marinho entrou na live. A princípio, não havia nada combinado, pelo menos é o que diz o Ademir Quintino e o próprio jogador Marinho. E aí o Marinho soltou o verbo. Eu separei aqui um dos principais trechos da entrevista para que você, varandeiro, entenda melhor o que aconteceu na noite de ontem. Vamos ouvir o Marinho. Eu falo que nesses 30 dias, Ademir, aqui, o que eu sofri, cara, de tanta gente me xingando, sabe? Eu nem sei se é torcedor do Santos, mas infelizmente a gente passa por isso, né? Fui chutado praticamente, um monte de gente, muitos recados aqui negativo, né? Pedindo para mim ir embora, falando que eu tava fazendo corpo mole, que o Marinho é chinelinho, que o Marinho é isso, que o Marinho é aquilo. Infelizmente a gente fica mal por isso. Mas só Deus sabe, né, o quanto eu passei nesses 30 dias. E sendo exposto, né? E sendo exposto de uma forma que é chato isso. As coisas aconteceram e ninguém se pronuncia. E aí o Marinho não pode se pronunciar, porque senão o Marinho vai estar expondo o clube, né, Ademir? O Marinho, toda vez que o Marinho se expõe algo, o Marinho tá expondo o clube, que não pode, porque é um atleta profissional, tá expondo o clube. Mas eu cheguei a uma parte que eu cansei disso, sabe? Eu sempre fui homem pra caramba, sempre vesti essa camisa com o máximo respeito. De todos os clubes que eu joguei, o Santos é o clube que eu aprendi a torcer, o clube que eu virei torcedor. É um clube que eu vou carregar pra minha vida toda, né, Ademir? Com tatuagem, com coração, com sentimento. Pela história também que a gente vai criando no clube. Infelizmente, eu sempre quis fazer uma história com títulos aqui, né? E a gente, cada dia que passa, a gente vai se entristecendo quando a gente não consegue cada dia viver mais disso, né? Viver mais próximo disso, né? De ser campeão. Mas a gente vai almejar até o último minuto, né? Eu como jogador e atleta do clube, é um privilégio jogar aqui. Mas eu passei muita situação, Ademir, e isso me chateou, sabe? Porque eu fiquei muito exposto para todo mundo. Alguém falaram que eu ia voltar com 15 dias, mas, cara, eu fiz uma cirurgia dia 11. Foi Dia 11 de cirurgia, não, agosto. Marinho? Foi cirurgia? Fiz a cirurgia, né? Tive que abrir a perna. Tem 5 pontos na minha perna, vou ter que reformar a Vila Belmiro, né? Porque a tatuagem que eu tenho da Vila Belmiro, tiveram que fazer o corte por cima. Tá aí, portanto, o Marinho revelando um procedimento cirúrgico. Esse procedimento nunca foi confirmado pela diretoria do Santos. Claramente, o Marinho manifesta uma mágoa com a diretoria do Santos e com a falha na comunicação em expor o jogador. Me parece que nesse caso o Marinho tem razão. O Varanda Futebol Debate vem falando aqui há muito tempo, eu particularmente falo há muito tempo, que o departamento médico do Santos deveria ter vindo a público,
Não faz o menor sentido blindar o departamento médico do Santos num caso como esse, onde o principal jogador do Santos está machucado. Não é o Rueda que precisa falar sobre questão médica, né? E quando o Marinho cita que foi falado que ele voltaria em 15 dias, o presidente do clube falou que ele voltaria em 15 dias há 15 dias atrás. Ou seja, uma informação totalmente desencontrada. E o Marinho chateado com isso, porque a partir do momento que o presidente vem a público e fala que o Marinho voltaria 15 dias, ele expõe o jogador. Tá certo o Marinho em falar isso. Da mesma forma, o André Mazzucco, que também deu entrevista e não confirmou em nenhum momento procedimento cirúrgico, a gravidade da lesão, sempre falando que a lesão do Marinho era uma lesão, era um edema na coxa, que a princípio não era nada grave. O Santos não confirmou que houve erro do departamento médico. Nessa mesma entrevista, o Marinho deixa claro que houve um erro grave do departamento médico do Santos, inclusive custando a saída de um profissional. Ou seja, o departamento médico do Santos foi blindado, a torcida do Santos não soube a verdade em momento algum, por mais que o próprio Varanda e outros canais falavam ao torcedor a verdade, mas do próprio Santos em nenhum momento foi falado a verdade, e o Marinho, irritado com tudo isso, veio a público ontem, através do jornalista Ademir Quintino, e soltou o verbo. Nestas palavras, o Marinho tem razão. Tá certo, Marinho. A diretoria e o executivo do Santos, o André Mazzucco, erraram feio ao não colocar o tema com transparência, que deveria ser realmente a marca dessa diretoria do Santos Futebol Clube. Agora, tem outras coisas que foram faladas pelo Marinho que eu não concordo. Primeiro é o fato de ele ter falado que quer deixar o clube após o Campeonato Brasileiro. Eu acho que não é legal para um jogador que está machucado. A gente sabe que também existe um pedido do próprio Marinho ao presidente Andrés Rueda, né, de caso exista alguma proposta de fora do país, uma boa proposta, ele seria vendido. Fica muito claro que existe uma mágoa entre o Marinho e a diretoria, porque o presidente recusou algumas propostas que foram recebidas pelo Marinho, né? Então, eu acho que a entrevista de ontem, por trás dela, existem muitas situações que o torcedor não sabe. Claramente o Marinho está insatisfeito de ficar no Santos. Isso é claro, né? O fato de o presidente ter recusado algumas propostas pelo Marinho desagradou o jogador. Agora, a proposta não pode ser boa somente para o jogador, precisa ser boa para o clube. Se não foi boa para o clube, fez certo o presidente Andrés Rueda em negar as propostas. E se o Marinho está insatisfeito, ele que peça ao seu empresário que traga uma proposta decente para o Santos Futebol Clube e aí sim ele será vendido. Fica claro que existe uma grande mancha na relação entre Santos e Marinho. Aliás, o Marinho que este ano jogou apenas 50% das partidas do ano do Santos Futebol Clube. O Santos deve ao Marinho, mas o Marinho deve muito mais ao Santos Futebol Clube, sem dúvida alguma. Quem era o Marinho naquele momento quando o Santos o trouxe em 2019? O Marinho tinha sido dispensado do Grêmio e o Santos deu oportunidade para o jogador, que realmente conseguiu ser o Marinho, o rei da América, jogando sem dúvida nenhuma no Santos Futebol Clube. Porque o Marinho sempre foi um jogador normal. E no Santos ele conseguiu realmente, inclusive, ser pedido por grande parte da imprensa na seleção brasileira. Então, acho que fica claro que existe aí um ruído de comunicação, fica uma lição para a diretoria do Santos, que precisa melhorar na parte de comunicação. Não é possível que somente o Andrés Rueda fale por todos os departamentos do Santos. E mais uma vez aqui eu contesto o papel do André Mazzucco. Não dá para entender qual que é o papel do André Mazzucco, né? Esse era um tema para o André Mazzucco, não é um tema para o Andrés Rueda. O Marinho já deveria ter dado uma entrevista coletiva na Santos TV para evitar uma situação como essa. O departamento médico do Santos deveria ter se pronunciado e mais uma vez não aconteceu. Enquanto o futebol do Santos ficar sendo tratado pelo presidente Andrés Rueda, o Santos não vai avançar. O Santos precisa trazer urgentemente uma pessoa capacitada para falar de futebol. O Andrés Rueda tem que falar de parte administrativa. É uma pessoa séria, é uma pessoa correta, mas não pode tratar temas de futebol.
já se mostrou incapaz de falar sobre a parte esportiva. Relacionamento com o jogador, relacionamento com o treinador, não é função do Andrés Rueda fazer isso. Então o Santos precisa abrir o bolso, trazer um profissional capacitado que consiga fazer essa ponte entre futebol e diretoria. Bom, tá aí o caso Marinho. O Marinho confessou também que houve proposta do Palmeiras e do Atlético Mineiro pelo futebol dele. O Santos também rejeitou, já havíamos antecipado sobre isso e vamos aguardar. A grande realidade é que o Marinho piorou a sua situação dentro do Santos Futebol Clube, né? Ficou um clima desagradável, sem dúvida nenhuma, do Marinho no Santos, dentro do Santos Futebol Clube. Vamos aguardar os próximos capítulos, inclusive o Marinho, que será desfalque no final de semana e provavelmente na terça contra o Atlético Paranaense, hein? O Marinho deixou muito claro que deve ficar fora pelo menos das 2 próximas partidas, não tem condição de jogar os 90 minutos, ou seja, é muito difícil que inclusive o Marinho seja relacionado. Não se mostrou confiante o Marinho em participar das 2 próximas partidas do Santos. Meus amigos varandeiros, Fábio Carille. O Fábio Carille está por detalhes do acerto com o Santos Futebol Clube. Na verdade, a informação que nós temos é que já está tudo certo entre Santos e Carille, falta apenas a assinatura do contrato. Conforme informação trazida há pouco pelo Lucas Musetti da Gazeta Esportiva, o contrato não terá tempo de duração e também não teremos multa rescisória no contrato. O Santos trata com o Carille nos mesmos moldes que tratou com o Fernando Diniz e também com o Ariel Roland não. O Ariel Roland teve 3 anos de contrato, né? Mas após a saída do Ariel Roland, tem sido uma prática do presidente Andrés Rueda ter maior cautela em tempo de contrato e também multa rescisória. Portanto, o Fábio Carille deseja realmente ter um planejamento em mãos para 2022, mas não haverá um tempo de contrato determinado na cláusula contratual entre Santos e Fábio Carille. A informação que nós temos é que o salário de Carille e comissão técnica chega em torno de R$600 mil, portanto é um valor maior do que o Santos pagava pela comissão técnica do Fernando Diniz. O Carille, que ganhava $1 milhão, né? O pacote do Carille na Arábia era de $1 milhão, aceita aí uma redução drástica na sua remuneração para assumir o Santos Futebol Clube. Ele deve ganhar em torno de 450 mil e aí os R$150 mil adicionais são distribuídos entre a comissão técnica do Santos Futebol Clube. A expectativa do Santos é que o Carille chegue hoje na Baixada para assinar o seu contrato e já realizar o treinamento no período da tarde. O Santos quer ter o Carille já no comando do clube contra o Bahia, no próximo sábado, partida importantíssima do Campeonato Brasileiro. Falando em Campeonato Brasileiro, o Santos que ontem caiu mais uma posição. O Juventude empatou com o Corinthians e assumiu a 13ª colocação. Neste momento, o Santos é 14º colocado no Campeonato Brasileiro, hein? Olha que situação complicada do Peixe. O Fluminense ganhou da Chape, afundou ainda mais a Chape e se distanciou ali da turma do Z4, portanto ontem foi uma rodada muito ruim para o Santos Futebol Clube, hein? O Santos que começa a ver o Z4 cada vez mais de perto no seu retrovisor e realmente uma vitória contra o Bahia é fundamental para o Peixe. O Carille, que já deve comandar o Santos no próximo final de semana, terá o Madson de volta, o Luiz Felipe, e aí fica a grande dúvida, né? Como o Fábio Carille vai montar esse time do Santos? A expectativa é que ele faça alguma mudança no meio-campo. É sabido por todos que o Carille gosta de um meio-campo com maior poder de marcação. Dessa forma, o Balieiro, que é o jogador que tem essa característica, pode ganhar espaço no time do Fábio Carille. Acho muito difícil que o meio-campo do Carille seja formado por Camacho, Gianmota e Sanches. 3 jogadores lentos e sem pegada. É muito provável que Voney ou Balieiro ganhe espaço no Santos Futebol Clube. Diego Tardelli também vive a expectativa de ser relacionado para a partida do próximo final de semana. É isso, meus amigos. O Santos terá time completo contra o Bahia. Uma partida fundamental para o Santos dentro da Vila Belmiro. É isso, um grande abraço para você curtindo o Varanda Futebol Debate. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Aliás, o Varanda Futebol Debate
traz todas as informações do Santos. Ao meio-dia, eu estarei ao vivo no programa Santos Total. Então, fica ligadinho. E 20 horas e 30 minutos, ao vivo, no Debate Santástico. Um grande abraço, valeu, galera. Tchau!